Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aqui, mais uma vez, a disciplina Pesquisa e Inovação Tecnológica no Agronegócio. Meu nome é Carlos Vergara, o e-mail está logo abaixo, né? Então, hoje, vocês vão entender um pouquinho o que a pesquisa faz, né? O que a pesquisa faz, que produtos a pesquisa gera. Então, vocês vão entender isso, é um conceito importantíssimo, né? Principalmente para alguém que vai trabalhar, né? Num nível de graduação, mestrado e doutorado. Então, é importante entender, prestar muito bem nesse conceito de pesquisa, para depois não sair falando aí que quem faz doutorado, quem faz mestrado, não tem diferença nenhuma da graduação, né? Então, prestem atenção nisso e talvez futuramente vocês avançarem aí para pesquisa, para a área de pesquisa. O que é pesquisa? Trabalhar com pesquisa de fato é fazer mestrado, fazer doutorado, fazer estágio na iniciação científica, até porque essas atividades já foram valorizadas, elas estão contando, né, estão computando, melhor dizendo, no INSS, ok? Então, estamos aí lembrando vocês que estamos no capitalismo cognitivo, capitalismo imaterial, né, que é diferente de a pessoa ficar com enxada, ficar com um trator arando. Agora não. Agora as pessoas têm que estudar mais, né? Estudar mais. Então nós vamos insistir nessa tese. E aqui isso é uma base para depois aquilo que nós vamos tratar, que de fato como você planejar uma pesquisa, né? Uma inovação. Que você planejando uma pesquisa, você está planejando uma inovação tecnológica nas áreas agrárias, no agronegócio, né? E vocês aí que estão se formando em tecnologia, em gestão do agronegócio, é importante prestar muita atenção no nome do seu curso. Vocês estão se formando em tecnologias que vão gerir o agronegócio, né? Importante vocês dominarem essas tecnologias que vão gerir o agronegócio, né? É importante sempre a gente lembrar o que curso que nós estamos fazendo, ok? Porque às vezes nessa correria do dia a dia, né, querendo enrolar o serviço, enrolar o ensino, a gente acaba nem se perguntando que curso que estamos fazendo, né? Vocês estão se habilitando para tecnologias que vão gerir o agronegócio. Então é importante uma multidisciplinaridade abissal, né? Uma multidisciplinaridade abissal, uma coisa extraordinária em termos de multidisciplinaridade, né? Para você poder ter um jogo de cintura na hora de gerir, né, grandes corporações e para se destacar no mercado, né? Então, é importante que vocês de tecnologia, vocês que são aí tecnologia e gestão de agronegócio, tem que entender muitas coisas, tem que estudar. É uma pessoa que tem que ser uma pessoa muito dedicada aos estudos, muito dedicada aos estudos. Senão vai arrumar aqueles empregos que um amiguinho faz um favor, né, e nunca vai para frente, nunca vai se destacar no mercado. Então, depois dessa dica aí, sigamos adiante. Então, eu já apresentei para vocês o meu canal, a Redigir Agro. É um canal pequeno, mas que tem muita inovação, tem muita tecnologia aí. Vale a pena verificar. E eu ressalto aqui, não é seguir porque gosta de professor, não gosta, não me interessa isso. Você siga se você gosta do conteúdo que está ali, você acha que vale a pena. E aqui tem esse aplicativo, já apresentei na outra aula também. Está aí, dentro dessa questão do capitalismo do conhecimento, ele está aí, mais gratuito do que pago. Você vai pagar R$7 para ter essas funcionalidades aí pelo resto da sua vida. Se achar importante, tem lá os vídeos que vão te instruir como é que isso funciona. Não vou ficar falando isso, já falei em outros vídeos, né? Lá no canal tem tudo bem explicadinho, como que você usa, o que você precisa para usar ele, né? Quem quiser baixar, baixa aí. Então vamos
onde nós paramos na aula passada. Na aula passada, nós paramos aqui no capitalismo moderno e capitalismo pós-moderno. Eu não vou falar disso de novo, porque eu já falei na outra aula. Quem tiver dúvida sobre isso, consulte a aula anterior. Agora nós vamos mudar aqui o jogo. Continuamos aqui, estávamos na crise, né? Então, nós estamos aqui finalizando essa parte, esse capítulo aqui do livro, lá do Capitalismo Imaterial, Crise do Conceito do Valor. E vimos que o valor está em crise. É isso que eu falava no vídeo passado, por isso que muitas das pessoas ali têm um salário, o salário não consegue ajustar, trazer conforto para a família ao longo do mês. Aí a pessoa pede um cartão aqui, pede outro lá, para ver se fecha as contas, né? Porque nós estamos na crise do conceito de valor. Não vou voltar também a repetir isso, vejam a aula passada, né? E já vou lembrando a vocês que a prova vai ser em cima desses vídeos. Então, estudem aí, né? Estudem bastante os vídeos, assistam, revejam os vídeos. A primeira prova vai ser em cima desses conceitos e vai versar aí sobre tudo que temos aí nesses vídeos que estão aí. Já está chegando a prova, já vou anunciar aí. Então, provavelmente semana que vem já vou lançar aí a prova. Então, nós temos aí o conhecimento. O conhecimento ele é feito de quê? O conhecimento é feito de capacidades heterogêneas. Heterogêneas. Se uma coisa não é homogênea. Se fosse homogêneo, né, se fossem capacidades homogêneas, a gente teria como mensurar, como medir isso. Mas como que eu vou medir, vou padronizar como que eu vou criar uma medida para medir coisas heterogêneas? Como que eu vou criar um dinheiro para vender coisas heterogêneas? Não tem como ter um lastro igual para todos. Então, não temos para capacidades heterogêneas, não temos uma medida comum. Então, se não temos uma medida comum, não temos uma medida comum para o conhecimento. E não tendo uma medida comum para o conhecimento, é difícil estabelecer o valor pelo qual eu vou vender esse conhecimento, né? Vou vender por 5, por 10, por R$1, né? Está ali o aplicativo, eu vendo por quanto? Qual vai ser a unidade de medida para aquele aplicativo que está lá? Então, conhecimento é coisa muito complicada. Complicada, diferente das horas de trabalho em que uma pessoa trabalha. A gente sabe que ela trabalha 8 horas. Pronto, está resolvido. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, aí o senso estético, né? Vamos considerar essa turma de tecnologia e gestão de negócio que está aí no primeiro período. O que é o senso estético dentro de vocês, entre vocês, alunos? O que é o senso estético? Ok? Vai variar de aluno para aluno. Isso aqui para mim é bonito, isso aqui não é. E olha que o conceito de estética aí vai muito mais além do que é bonito, do que é feio. Okay? Mas se eu ampliar isso para os alunos do terceiro período de tecnologia e gestão do agronegócio, do sexto período, e aí? O senso estético vai ser igual para todos? Vocês podem ver nas camisetas que vocês pedem, né? Do curso, será que o senso estético é igual para todos? Né? Então, isso é conhecimento. Como é que você estabelece uma unidade de medida padrão para isso? Né? É igual faculdade de aprender. Né? Vocês aí, eu tenho 45 alunos registrados ali no A. Será que vocês todos, os 45, têm a mesma habilidade para aprender? Não. Né? Uns são mais rápidos, outros são medianos, outros são muito lentos, né? E por aí vai. Mas todos aprendem, mas cada um no seu tempo. Então, tem unidade de medida para isso. Como é que eu vou padronizar essas diferenças de aprendizagem entre todos os alunos? Né? E de se adaptar a situações imprevistas. Né? Como que eu vou ver quais são os conhecimentos que cada um foi adquirindo desde o momento que foi concebido até o momento que foi para a faculdade, viveu várias situações, trabalhou em vários lugares. Isso vai moldar, né,
como que aquela pessoa vai se adaptar a situações imprevistas. E às vezes nem você mesmo tem a completa noção, a completude de como é que você vai se adaptar àquela situação imprevista. Mas na hora que você está diante da situação imprevista, você até se espanta, como que você se adapta. Porque o conhecimento que você tem foge da sua noção humana. Todo conhecimento que você foi adquirindo foge da sua condição humana. Foge. Então, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou quantificar isso? Né? Então, nível de formação e de informação. Okay? Então, nível de formação. Temos aí 2 doutores. Né? 2 doutores. Se formaram aí, por exemplo, em zootecnia, 2 doutores. Será que o nível de formação deles é igual? E o nível de informação deles é igual? Com certeza, falo isso sem medo de errar, não é igual. Um vai ser mais habilidoso em uma área, o outro em outro segmento, e às vezes tem um que é melhor em tudo. Melhor em tudo. Está aí essa nível de informação. Nível de formação, você pega um zootecnista. O zootecnista é uma pessoa que está ali como zootecnista, mas ela pode não aceitar isso. Um zootecnista é obrigado a saber coisas de agronomia, né? E a estudar muito veterinária. Né? Porque se um trator para lá no campo, ele tem que saber resolver, porque ele ficou numa condição ali intermediária de formação. E se um animal está tendo um parto lá, né, uma vaca, e o bezerro não está saindo, ela é obrigada a saber. Isso está subentendido. A pessoa não aceita, mas é por isso que eu falo, o profissional, zootecnia é um profissional que tem que estudar muito, muito. É igual vocês daí da tecnologia e gestão do agronegócio. Né? Igual um agrônomo formado em ciência de solo tem que entender de geologia. Não é o curso que ele fez, mas tem que entender. É multidisciplinar o curso de agronomia, o curso de zootecnista, o curso de tecnologia e gestão do agronegócio. Ok? E por isso, daí a dificuldade de padronizar, de criar uma unidade de medida única para isso. Porque eu que sou agrônomo, vou aprender coisa de geologia de forma diferente do outro agrônomo. Né? Vai depender da dedicação que eu tenho, do prazer que eu sinto em aprender aquele determinado conteúdo. Né? Então, como é que isso vai ser padrão, vai ser nivelado para ser vendido? Né? Não tem como. Então, e a intuição? A intuição. A intuição depende de que a intuição não preciso nem estudar. Eu vou ter uma intuição. Eu já tenho uma. Dizem lá em casa que eu tenho uma intuição boa. A intuição vai depender muito dos conhecimentos que você teve dentro, dos conhecimentos que você, do saber que você herda da sua família, os conhecimentos que você herda dentro da sua família, mas não somente isso. Né? Vai contar muito, tanto que você leu, os livros que você leu, tudo que você estudou ao longo da vida. E por isso que o estudo não para. Você vai estar aí, talvez, à beira da morte e ainda estudando. Porque o ser humano aprende até o dia que ele morre. E morre sem ter aprendido tudo. Não somos iguais aos outros animais, que aprendem tudo, e como é que se caça, como é que vão abater as presas, né? Isso, muito jovem, por exemplo, um gato já tem umas habilidades, já sabe tudo de ser gato desde pequeno, né? Se você chegar ali, ele te arranha, assim como um gato adulto te arranha. Já aprendeu várias coisas, já aprendeu quase tudo, o ser humano não. Na idade que vocês estão aí, você ainda tem muito chão para aprender, muito chão para aprender. Então, e o julgamento? O julgamento também depende de informações, né? De conhecimentos, claro, de informações, conhecimentos, os conteúdos dos conhecimentos, das informações. Então,
essas capacidades que eu coloquei aí, todas elas, intuição, faculdade de aprender, formação de informação, senso estético, julgamento, essas capacidades são operadas por atividades cognitivas heterogêneas. Né? Vejam, você tem capacidades heterogêneas, né? Capacidades heterogêneas vão ser operadas por atividades cognitivas heterogêneas. Não tem como padronizar isso, né? Porque o nosso cérebro ele tem vários setores que vão operar capacidades heterogêneas. E o que vai influenciar nessa sua capacidade heterogênea? Se você domina o cálculo matemático, né? Se você domina a matemática, seu cérebro vai funcionar, seus conhecimentos vão trilhar um rumo aí talvez melhor, mas você precisa de mais coisas. Se você domina a retórica, aí aquele conhecimento vai ficando melhor. A arte de convencer, né, o interlocutor. Se você domina isso, você faz teatro. Né? Você faz teatro, atua como ator, né? Você trabalha em pesquisa, na extensão, na inovação. Né? Se tivéssemos um profissional com essas que fosse bom em matemática, em física, em retórica, em arte de convencer o interlocutor, em pesquisa, técnico, científica, em invenção, né? Em astronomia, imagina que profissional nós teríamos. Na antiguidade, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinham um celular, mas eles dominavam, tinham uma formação bem melhor do que a gente, tanto que o tanto de coisa que eles inventaram não me deixa mentir. Está aí o Sócrates, que é o pai da filosofia, o Platão, né? Temos aí o Galileu, né? Tanto de coisas. Pesquisem para ver o que esse povo aí inventou, porque hoje nós estamos usando isso. É isso aí pelos autores que eu lembrei agora. Você tem aí esse processo de Haber-Bosch, foi inventado lá atrás, Machado de Assis, né? Vejam como que essas pessoas tinham atividades cognitivas heterogêneas, exerciam atividades cognitivas heterogêneas, essas pessoas. Machado de Assis, lê o livro dele. Né? Não adianta aí estar desprezando Machado de Assis sem ter aberto uma única página sequer. Né? Tem aí o professor Cláudio Moreno, que é bom em português. Leiam. Né? Aí vocês vão ver como que as capacidades deles cognitivas atuam de forma heterogênea. Não fica só numa cozinha. Aí a pessoa sabe uma cozinha, já sai cantando aí vantagem, que sei isto mais do que o professor, e esquece que ele tem que ter uma multidisciplinaridade. Né? Então é isso. Como é que você mensura isso? Né? Um profissional desse, quanto que ele valia de fato no mercado? Né? Deveria valer muito mais, mas o mercado não paga por outras razões que nós vamos ver mais adiante. Então é isso que eu estou falando. Como mensurar o valor da força do trabalho no capitalismo imaterial? Então você tem um professor velhinho aí, um professor sério. Eu falo de um professor velhinho que não gosta de estudar, que não lê mais, que acha que a vida nem na academia vai mais, não joga, não faz esporte, né? Tá lá só criando barriguinha. Não falo desse tipo de professor. Falando de professor que né, estuda, todo dia lê, continua o seu trabalho de pesquisa, de leitura. Quanto que vale essa força de trabalho de um professor desse? Quanto que ele deveria receber, de fato? Mas o capitalismo, as empresas pagam? Não pagam, pelo contrário, relegam ele para a última instância. Né? E aí perdem, porque em termos de capitalismo material que eu estou falando aqui é o quê? O capitalismo cognitivo, ele é o mais bem qualificado. Né? E qual é o valor dos produtos que ele produz? Qual é o valor dos produtos do capitalismo cognitivo ou do capitalismo material? Vocês vão ver lá um princípio ativo. É um produto do capitalismo material. Um princípio ativo você vai usar o quê? Na medicação aí de equinos, de bovinos, de caprinos, de ser humano, de sei lá o que. Quanto é que vale aquilo? Né?
as capacidades e saberes geradas pelas atividades cognitivas. Quanto é que isso vale? Então, é difícil mensurar o valor da força de trabalho no capitalismo imaterial. É difícil mensurar o valor dos produtos imateriais. É difícil mensurar as capacidades e saberes gerados pelas atividades cognitivas. Então, vamos aqui finalizando essa parte da crise do conceito do valor, né? São considerações finais. Se o tempo socialmente necessário para a produção de uma mercadoria torna-se incerto, né? O valor de troca do que é produzido será também certo. Então, isso aí nós já comentamos, essa questão, estamos tendo aí atualmente do dinheiro, que não é suficiente. Então, o que deveria ter acontecido, né? Se o tempo socialmente necessário para a produção de uma mercadoria, ok, se o trabalho reduziu para todos, então que se reduza o preço dos produtos e aí o dinheiro passa a valer mais. Daí, vocês estão vendo a escala de trabalho vai reduzir, a hora vai reduzir. Reduziu a hora, reduzam os preços. Reduzam os preços dos produtos e aí o dinheiro que a pessoa está recebendo vale mais. Ou então aumenta o valor, o dinheiro que a pessoa recebe. E aí, só que as empresas não querem, porque o que eles acumulam de lucro vai reduzir, porque já vem reduzindo, né? Não tem para onde fugir. Com o passar dos anos, com invenção, com o avanço da ciência, do conhecimento, com mais coisas, não inventando celular, computador, teclado, as coisas, o preço dessas coisas, uma hora vai ter que cair. Vai ter que cair porque vai ter menos gente trabalhando, né? E o custo de produção disso começa a ficar mais barato, né? E a empresa tinha que baixar, mas não baixa, né? Então, da mesma forma, a gente não sabe, né, quando que nós estamos numa situação de sobretrabalho e quando que estamos numa situação de sobrevalor. Porque está tudo isso, né, nessa confusão aí da crise do conceito de valor. Nós estamos nessa fase, estamos vivendo essa fase da crise do conceito de valor. Eu espero que, não quero tentar não repetir com o que eu falei na aula passada, então vou avançar esse tópico, senão vou desenvolver coisas que eu já falei. Então, a crise do valor põe em crise, por consequência, o sistema das equivalências que regula as trocas comerciais. É o dinheiro. Para nós é o dinheiro. O que é que regula as trocas comerciais? É o dinheiro. Então, a crise do valor que nós estamos vivenciando, por quê? Porque o tempo socialmente necessário para a produção de uma mercadoria, que é o valor de trabalho, tornou-se zero. Então, nós estamos vivendo essa crise do valor, né? O valor de troca do que é produzido é incerto. Então, estamos na crise do valor. Então, a crise do valor põe em crise quem? O sistema das equivalências e regula as trocas comerciais. Dinheiro. Então, a gente não sabe quando é que está recebendo bem, quando é que está recebendo mal, quando é que está recebendo muito. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Às vezes, a pessoa já vem com uma herança muito grande lá da família, acha que está recebendo bem, mas às vezes está recebendo pouco. Está recebendo pouco. É por isso que essa questão da herança aí também tem que ser discutida, né? E já, aliás, já é discutida. O Piketty, lá um autor francês, ele já discute isso, que tinha que acabar, porque não há meritocracia havendo herança, porque a meritocracia pressupõe que todos comecem a corrida no mesmo lugar. Você está lá uma competição, né, de corrida, você coloca todos os participantes do jogo na mesma linha. A mesma linha. Todo mundo tem a mesma quilometragem ou metragem a percorrer, né? Agora,
na situação de meritocracia, não. Né? Vem lá com herança, já chega na universidade para fazer a graduação com um cargo de sei lá que marca, com sei lá quantas casas. Como é que essa pessoa está no mesmo patamar daquela que chega de bicicleta, daquela que chega lá sem ter o que comer? Né? Isso é meritocracia? Há equidade nisso? E aí, como que essas pessoas vão chegar lá no final da graduação? O que já tinha o carro vai chegar lá com 5 carros, né? O que tinha a bicicleta provavelmente vai chegar lá no final com uma moto. O que não tinha nada vai chegar lá na frente sem nada. Então, a meritocracia não há quando há herança em jogo. Por isso que algumas sociedades, por isso que inclusive alguns pais já desfazem, somem com herança, põem o filho para começar no mesmo patamar que os outros. Né? Mas isso é assunto para que veio aí. É importante que conheçam também. Afinal de contas, estamos aqui para discutir essa parte de conhecimento. O que não foi produzido pelo trabalho humano, né? Isso é importante. O que não foi produzido pelo trabalho humano, o que não se pode produzir, o que não é permutável nem destinado à troca, não tem valor no sentido econômico. Isso é muito interessante. Está aí a parte robótica avançando, tirando o trabalhador, que eu quero, né? quero mais lucro. E vocês, como gestores do agronegócio, farão isso mesmo. Estou dizendo que eu não faço, mas vocês têm que conhecer a parte crítica disso. Vocês têm que fazer o quê? Né? Trazer mais o trabalho das máquinas, né? Que é aqui onde diz o que não foi produzido pelo trabalho humano, para ter mais lucro. Porque é assim que as empresas estão funcionando. Não vocês vão fechar. Não vocês vão fechar. Então, a mudança não é só uma pessoa, é um setor. Você não vai ser louco de implementar isso tudo. Algumas críticas que eu coloquei aqui na sua empresa. Mas você tem que conhecer, tem que ser crítico sobre isso. Okay? Então, o que vai acontecer? Mas eu também sou obrigado a ser franco contigo. O que vai acontecer na hora que você tira o trabalho humano? Ninguém vai comprar os produtos. Porque quem compra os produtos? É aquela pessoa que trabalha de forma remunerada. Por isso que é importante o serviço remunerado. Porque aí ela vai ter dinheiro para comprar seu próprio produto. Agora, você tira o homem, ele vai ganhar o quê? Nada. Se ele ganhar a Bolsa Família, não vai dar para comprar o produto que você produz. Mas ele tem uma renda. Ele vai produzir lá no quintalzinho dele e pronto. Segue o barco. Aí você vai ficar com o estoque lá cheio, suas máquinas, e ninguém vai comprar, ninguém pisa lá. Okay? E com o tempo, pode ser que ele nem queira mais o seu trabalho. Né? Ele vai dizer, estou sendo menos explorado, ganho do governo, então não preciso estar aí me sofrendo, ser humilhado. Né? Assim, eu falo, né? Para ganhar essa mixaria. Então, isso é coisa que tem que pesar como uma pessoa que vai trabalhar em gestão do agronegócio, tem que ponderar. Você vai, principalmente se você está numa empresa isolada, você produz leite lá no meio do mato. O primeiro comprador seu é o próprio empregado. Ora, se você tira todo mundo dali, né, você vai ter aquelas máquinas ordenhando ali, e quem que vai comprar seu leite? Você vai ter que carregar esse leite todo lá para São Paulo, né? E todo mundo leva a banana aqui lá para São Paulo. O custo de você levar isso, talvez vendesse ali perto seria mais barato. Então, tem que pensar. E pensar de forma ampla. Não é só pensando, vou tirar o trabalhador, já vou economizar tanto. Mas será que na hora de vender você vai ter mercado? O que não foi produzido pelo trabalho humano, por isso que a gente fala, o que não foi produzido pelo trabalho humano não tem valor no sentido econômico, você não tem quem compra. O que não se pode produzir, aí chuva, sol, e que não é permutável, não tem valor no sentido econômico. Então tem as riquezas naturais como o sol e a chuva,
que não se pode produzir, né? Nem se apropriar, graças a Deus que ninguém ainda se apropriou da chuva, porque acho que vamos chegar a esse ponto, né? De se apropriar do sol para alguém poder pagar um pedágio ali para a pessoa ficar rica, porque só pode ser, porque aí já estão inventando tudo, já estão inventando de ir à lua, isso é para quê? É para aumentar aí acumular mais lucro, para que a pessoa tenha mais lucro. Por isso que estão inventando de ir para a lua lá, algumas empresas estão nesse jogo aí para aumentar seu capital. Porque o que já está se produzindo aqui no planeta Terra está gerando pouco lucro, né? E o próprio mercado financeiro confirma isso. Por quê? Porque as pessoas produziram tudo que era material, né? Garrafas PET, computadores, tal, e viram caros, né? As pessoas estão vendo hoje que como isso tudo já foi produzido, o custo de produção já caiu porque a tecnologia avançou muito, isso não dá mais dinheiro. O que dá dinheiro agora? Vender o dinheiro pelo próprio dinheiro, né? Você vende dinheiro pelo dinheiro, então isso é que está dando aí o lucro. Aí fica aquela bola aí de papéis, um vende para outro, vende amanhã, outro é um rico, outro é mais pobre, né? E o que tem ali de capital? Nada. Não. Mas por quê? Porque o certo era o quê? Baixar os preços de tudo, dos carros, de tudo que está aí, né? Para as pessoas que ganham pouco poderem comprar. Porque cada vez mais vai cair o dinheiro que se remunera as pessoas. Cadê esse? Porque o conhecimento, a natureza dessa pesquisa, da inovação, é nesse sentido, né? Não adianta. A natureza da pesquisa e inovação é nesse sentido, de baratear, né, os produtos e baratear o custo de produção. Ok? Mais uma vez, aqui dou uma pausa e enfatizo para vocês. Vocês estão fazendo o quê? Vocês vão fazer exatamente o contrário. É o seguinte, você vai fazer a pesquisa, vai criar a sua inovação e você vai segurar isso através de subterfúgios jurídicos, né? Você vai segurar todos esses conhecimentos de forma que o seu concorrente não tenha essa pesquisa, essa inovação que você fez, e aí você vai poder colocar o valor que você quer naquilo. E se você eu já falei em outras, você tem uma patente, você tem uma marca, você tem um produto lá, você tem um conhecimento lá, você não registra, não gera patente disso, outro vai se apropriar disso, você vai perder, e ela, como se tornou dono daquilo, vai vender no preço que quer, vai virar um leilão. Então, vocês precisam patentear isso. Mas vocês também sabem por que não deveria ser feito dessa forma, né? Aqui o jogo é aberto. Tem a crítica, tem o que você deve fazer, você está sabendo que está errado. No dia que a sociedade resolver mudar, vamos todos nós mudar. Mas isso vai vir através de uma política governamental. Não adianta você querer mudar isso de forma isolada, como gestor de uma empresa, né? Vai vir uma política pública para isso, né? Agora, você querer cair nessa mudança por sua cabecinha, aí vai ser demitido. Porque não é assim que as empresas funcionam, né? Então, só terminando aqui, as riquezas naturais, os bens comuns, as riquezas imateriais, podem ser transformadas em mercadorias pelo viés das barreiras de acesso, né? Então, riquezas materiais, riquezas imateriais, os bens comuns, estamos falando, é isso que eu estou falando, o sol e a chuva, podem ser transformadas em mercadoria pela barreira do acesso, né? Não sabemos para onde que vai esse capitalismo maluco. Um dia ele resolve dizer que aqui não chove porque você não pagou. Então, você não pague água para você ver se vai chegar na sua casa. Não pague, né? A água é um bem comum. Um bem comum. Mas não paga você para ver se eles não cobram. Então, vai para um parque, né? Tem ali o Parque Nacional da Chapada Diamantina, tem lá os lugares. Você ainda pode passear por ali, não paga acesso, mas em Lençóis, se você for lá no, como é que chama?
esqueci agora o nome, lá em Lençóis, onde tem o rio, Lençóis, lá no Serrano, no Serrano. Lá no Serrano, você chega lá em Lençóis, estou falando de Lençóis, Bahia, mais precisamente no Parque Nacional do Chapada Diamantina. Se você não pagar ali, você está pagando, você não paga, você não entra. E você está pagando para quem? Está pagando para o município, para poder acessar aí. O município não poderia dar aquilo gratuitamente, não. Não poderia enquadrar aquele acesso ali dentro dos impostos que nós já pagamos, né? Complicado, né? O Estado faz isso, né? Ok? Complicado. E não é só aí, né? Aqui não estou considerando nenhum partido político, não. Estou falando do Estado de uma forma geral. Proporcionando renda aí aos vendedores de direitos de acesso, né? A pessoa que vai ganhar é aquela que está ali controlando o acesso. Você tem uma estrada, um bem comum, você tem que pagar o pedágio, né? E às vezes a estrada está de péssima qualidade, mas você já paga IPVA, paga outros impostos já, né? E você tem que pagar o pedágio ainda. E aí o seu carro arrebenta na estrada, e quem que paga? Então, com base nisso, nós vamos agora discutir conhecimento, valor e capital. Essa parte aqui é muito interessante, não sei se eu continuo, não sei se eu paro, não sei quantos minutos eu já fiz, mas não gostaria de alongar tanto essas apresentações. Eu vou ver aqui, de acordo com o meu ânimo aqui, como é que a valsa vai valsar, né? Então vamos lá aí nessa parte conhecimento, valor e capital. Então, é importante que vocês perceberem o seguinte: a primeira autonomização, né? A primeira autonomização da produção de conhecimento e sua capitalização ocorreu onde e quando? Ocorreu em 1880, na indústria química da Bayer. Foi onde ocorreu a primeira autonomização da produção de conhecimento e sua capitalização. Bayer, uma empresa que vocês conhecem muito bem. Bayer é antiga, né? Okay? Então vamos aí seguir. Então, outra coisa importante, e uma coisa que quando eu trago essa parte do conhecimento, né, já estou aí passando para vocês, incutindo em vocês, que são aí vão atuar em tecnologia e gestão de agronegócio. O seguinte, que vocês têm que explorar dentro da empresa essa parte do conhecimento. Isso é o capitalismo imaterial. É um novo segmento que você tem que colocar ali para gerar mais rentabilidade, né, do capital que tem ali na sua empresa. Não venha com isso que, doutor, não sabe nada, eu prefiro um técnico que ele faz as coisas, mas o doutor, ele produz conhecimento. Então, antes de eu até avançar, tem lá no início da apresentação, o nome da disciplina, pesquisa e inovação tecnológica. O que é aquela pesquisa que está ali no início, pesquisa? Aquilo significa produção de conhecimento. Então, a palavra pesquisa, que está no nome dessa disciplina, é exatamente produção de conhecimento. Como é que você produz conhecimento? Através da pesquisa. Então, a pesquisa é a indústria da produção de conhecimento. Então, você vai ali gerir uma empresa, você já moderniza aquilo. Vamos ganhar dinheiro com a produção de conhecimento, né? Vamos gerar. Como é que se descobriu, por exemplo, que posso fazer iogurte, posso fazer queijo? Tiveram que descobrir as bactérias que executam aquele processo, fazer toda a caracterização daquela bactéria. E aí, criar uma coleção daquelas bactérias e depois isso é uma pesquisa de vários anos. Saber qual é a melhor bactéria para produzir iogurte, para produzir tal tipo de iogurte, para produzir queijo Minas Frescal, né? Depois que soube isso, descobriu a bactéria, a pessoa o que faz? Gerou, talvez, ali a patente, guardou aquilo ali e começou a vender aquilo para um e outro. E ela ter mais gasto com a geração daquele conhecimento? Não.
o gasto dele é zero, mas ele vende o produto. Então, por isso que o negócio mais lucrativo na empresa hoje em dia é a parte de produção de conhecimento. No início, o custo é altíssimo, mas depois você não paga mais nada. Você tem a bateria ali que produz bem o iogurte, dá para você quer tanto, passa para tal, paga tanto, igual inoculante. Nós já temos bactérias que ficam bem na soja. Quanto que eu gasto para pesquisar, descobrir aquela bactéria? Não preciso, já tenho a bactéria lá no estoque da Embrapa, do Ministério da Agricultura, nas empresas aí que estão revendendo esse produto. Você vai lá, ela te vende aquele saquinho ali a R$8, mas ela gastou quanto para produzir aquilo? Por isso que ela vende a 8. Ela não gastou nada, aquela empresa que está te vendendo aqui. Porque quem gastou para produzir aquilo foi o governo. E se não me falha, essas bactérias aí que estão produzindo queijo aí, Minas Frescal e iogurte, quem gastou para fazer isso foi o governo. Aí pegou essas bactérias e passou para a empresa produzir aquilo e revender. A empresa só tem lucro. Vai gastar o quê? Na instalação do equipamento fixo ali para produzir aquelas bactérias e depois sai revendendo, não tem mais nenhum gasto. Então, vocês, de tecnologia e gestão do agronegócio, explorem essa área de produção de conhecimento lá na pesquisa. Não é à toa que Bayer é quem é hoje. Né? Descobriu aí a importância da produção de conhecimento em 1880. Né? Então, como que ela dividiu isso e como é que vocês vão dividir nas vossas empresas? A produção de conhecimento, ela deve ser submetida à mesma divisão hierárquica que o trabalho manual e o trabalho intelectual. Não adianta dizer porque o cara fica no ar-condicionado, ele tem que ganhar menos, ele tem que trabalhar mais. Não. É a mesma divisão hierárquica. Né? O trabalho manual, o trabalho intelectual. Né? A mesma distribuição das tarefas, é a mesma coisa. Né? Entre trabalho manual e trabalho intelectual. A mesma separação do trabalho manual e trabalho intelectual. Então, é isso que se você for implementar isso na sua empresa, você terá sido uma pessoa muito inovadora, muito inteligente. Né? Certamente você vai dar um lucro que a empresa nem tem noção de que teria. Mas isso você tem que ter argumentos para convencer e demonstrar por que é vantajoso, por que é inovador implementar a pesquisa dentro da empresa. A pesquisa é o quê? É o capitalismo cognitivo, é o capitalismo imaterial. É a indústria da produção de produtos do conhecimento. Isso que significa a produção do conhecimento. Então, já imaginou você ampliar a produção ampliar a sua empresa nesse eixo? E é um eixo que é pouco explorado pelas empresas, porque elas tudo querem técnicos ali, né? Querem pagar menos. Quanto é que custa pagar um doutor hoje? Também não é essas coisas de absurdo, aí no máximo que você vai pagar é uns 10. Né? Mas aí a Embrapa está pagando uns 15. Então, se você paga 10, ninguém vai ficar na sua empresa. Então, vai ter que... E é assim mesmo que funciona a concorrência. Você vai ter que pagar acima de 15 para 20 ou mais, dependendo. Né? Se for um velhinho, cara, muito... O que significa? Já bem rodado, já leu vários livros, sabe de várias coisas. Ele vale muito mais, pode chegar aí. Né? Tem pesquisador na Embrapa que ganha 50 mil por mês. Né? Então, esses antigos mesmo. Então, complicado. Aí tem que tirar o bolso. Mas depois, o que você vai ter? O produto que você vai ter é da empresa pelo resto da vida e não vai ter mais nenhum gasto para produzir esse produto. Né? Então, a Bayer fez essa divisão. Né? Qual era o objetivo? Você vai fazer essa divisão, né? Na sua empresa, na sua loja, na sua propriedade. Você faz uma divisão disso. Qual é o objetivo disso? Né? Qual era o objetivo da Bayer quando fez isso? Então, isso que eu vou colocar aqui. Era arruinar os artesãos independentes e generalizar o regime salarial. Então, você vai arruinar aquelas pessoas independentes, um meio, um canal como o meu, que atua de forma independente, na opção de pesquisa, você vai arruinar
pessoal. As próprias, né, as próprias universidades vão perder prestígio. Você tem uma empresa explorando a produção de conhecimento nessa magnitude que eu falei aqui. Quando eu falo conhecimentos, produção de conhecimento, você vai descobrir lá, por exemplo, essas plantas que tem aí no Cerrado ou na Caatinga, dentre elas, quais têm princípios ativos bons que eu posso usar lá para desinfetante na área de zootecnia, né? Para curar uma ferida, né? Para fornecer um antibiótico para um animal, né? Para vacina. Né? Isso envolve pesquisa, mas depois que você tem esses produtos, você vai ter vacinas, pomadas, né? Desinfetantes, né? Você vai ter vários produtos. E aí você não tem mais custo de produção disso. É só multiplicar, vender, para multiplicar aquele custo é baixo. E aí o cara lá que atuava de forma independente tentava produzir uma pomadinha aí para o gado, esse já foi arruinado. Ele vai preferir comprar o seu produto do que pesquisar, do que fazer um produto que é barato no mercado. Então tem o álcool 70, o álcool. Alguém faz? Ninguém faz. Mas acham que a empresa que produz aquilo gasta muito para produzir o álcool? Não. Tá aí as vacinas falando em vacina, eu tenho que tomar vacina. Tem aí as vacinas da gripe, da Covid que nós tomamos. Você viu, fizeram pesquisas para produzir aquelas vacinas. Isso era a produção de conhecimento. E gerou esse conhecimento para se vendendo essas pesquisas aí a um custo baixíssimo. Né? Custo baixo. Aliás, acho que eu já tenho que parar a aula por aqui, porque não está se vendendo aquelas vacinas a um custo baixíssimo. Né? O custo que elas estão vendendo é caríssimo. Só que para elas produzirem aquelas doses é uma mixaria. Você tem uma mixaria, o lucro é absurdo que essas empresas têm. Por quê? Escondem até do próprio governo qual é o princípio ativo que elas misturam ali para resolver esse problema de Covid. Ninguém tem acesso a isso. Vê se saiu alguma vacina brasileira até hoje. Não conheço. Não conheço. Sei que todas as vacinas estão sendo ministradas aí vendo fora. Então, né? E como custo, e elas aos poucos vão vendo que a pesquisa que está se fazendo no Brasil está sendo cara para o governo tira aquele investimento ali. Né? E elas também abaixam o preço da vacina um pouquinho, só para continuar ali gerando um monopólio. Né? Mas vocês, como gestores do agronegócio, farão justamente isso. Né? Tem que regular isso. Você gerou a vacina aí para animal, né? Uma vacina para planta, vamos ver se a gente chega a esse ponto. Aí o que acontece? Você, o que faz? Gera patente, se apropria disso, põe o setor jurídico para monitorar se ninguém está roubando os seus conhecimentos. Né? É assim que funciona a coisa. Né? Se tem uma concorrente sua lá, criou um produto parecido, igual vocês viram aí, acho que quem inventou o WhatsApp foi comprado pelo Facebook. Né? Então, assim, você compra aquela empresa, vai exercendo o monopólio. Né? Então, eu vou finalizar nesse slide mesmo, que eu já sei que vou me alongar um pouquinho. Então, o que vai acontecer com isso na sua empresa, lá na sua loja, no seu setor lá de serviços? O que vai acontecer quando você faz isso? Né? Você vai se apropriar dos meios de trabalho. Você, na hora que você faz aquela divisão hierárquica da produção de conhecimento, sabe o que você está fazendo? Você está diluindo a cadeia de produção de conhecimento. Então, uma pessoa ali vai saber um pedacinho, outra lá um pedacinho, que vai se tornar para aquele conjunto de pessoas junto quebrar a cabeça.
Ninguém entende todo o processo da cadeia de produção. Ok? E aí, você pode demitir essas pessoas que elas não conseguem mais fazer aquele trabalho que faziam na empresa, usando seus meios de trabalho. Porque está diluído a cadeia de produção. É igual vocês trabalham, vocês têm um ensino noturno, que vocês trabalham durante o dia. Vai lá, o chefe divide os trabalhos que coloca aqui, você só faz isso, o outro só faz isso, fulano faz só aquilo. E ainda geram uma divergência entre vocês, porque tem que ter. Para quê? Para você não conversar com um colega aqui, você não conversando, você não aprende o que ele sabe, o outro não aprende lá o que sabe, e o outro ainda diz, não, pode deixar aí que eu faço. Você sai todo animado aí, vou aproveitar meu dia, mas você não aproveitou aquele conhecimento que estava ali. Né? Você deixou de aprender aquilo. Então, você não vai ter a correia de transmissão daquela cadeia produtiva. Né? Você é demitido ali, você consegue replicar aquele trabalho, aqueles processos que a empresa, aqueles protocolos que a empresa executava? Não, você não consegue. E aí você não consegue gerar uma empresa concorrente, ou uma empresa que nem fosse concorrente, que ia ser um dia absorvida pelo próprio empresa maior. Isso te gera dinheiro, nem que seja temporário, né? Depois ele vê que você está crescendo, você vende para ele, toma aí. Mas você adquire mais dinheiro e pode investir em outra coisa, mas só como você não aprende toda a cadeia de produção, né? Você não tem a visão daquilo completo, você não consegue fazer nada. Quer dizer, é um tempo perdido ali dentro da empresa, principalmente quando depois é demitido. Então, o que eu fazia na Embrapa, por exemplo? Eu anotava todos os passos que era feito. Eu recusava-me a não conhecer uma determinada etapa daquela cadeia de produção daquele conhecimento. Que na Embrapa, a gente trabalha com a produção do conhecimento, com a pesquisa. Né? Então, eu entendia cada ponto daquele. E hoje, o meu caderno ainda está aqui comigo. Estou falando isso em todo lugar que eu viajo. Eu levo comigo esse caderno. E ele está todo protegido aí nas nuvens, tudo. Sempre que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e consulto. É por isso que eu falo para os meus alunos, tenha um caderno para cada, até para emprego, você tem onde você anota tudo. E para com isso de, fulano não precisa fazer isso, pô, deixa que eu faço. E você ficar feliz, achar que está sendo esperto. Muitas das vezes você não está, não. Você está perdendo aquele saber, aquela cadeia, aquele determinado ponto da cadeia produtiva. E isso, mais para frente, você vai ver que faz falta. Quando você tentar reproduzir aquilo e não conseguir de jeito nenhum. Né? Então, vocês vão fazer isso. Né? Você sabe para que isso serve. Então, na sua empresa, você vai diluir a cadeia de produção, põe cada pessoa para executar determinado eixo da cadeia de produção e, de preferência, que essas pessoas não fiquem um passando com conversinha aí para outro, né? Porque senão você vai perder esses conhecimentos dentro da empresa. Isso aí, eu acho que nenhuma política um dia vai favorecer isso, porque a Embrapa é uma empresa federal, né? Nacional, ela faz isso, se ela tem essa prática aí, até de gerar divergência entre as pessoas que ali trabalham, vocês acham que isso vai mudar, né? Então você tem que praticar isso na empresa assim. Né? A natureza não é para as pessoas se agredir, sair conflitos, não. É para as pessoas não conhecerem ali a correia de transmissão daquela cadeia produtiva. A natureza e as condições do trabalho, né? Você dominando os meios de produção dentro da sua empresa, esses meios de produção que nós estamos falando aqui são os meios de produção do conhecimento, você vai determinar de que forma, que aí a natureza do trabalho, né? De que forma e as condições do trabalho você vai impor nos seus empregados, né? Nos seus colegas, né? Vocês todos serão empregados, a menos que você tenha aí uma grande empresa aí como a Baia, né? Então, aí é outra coisa, você como patrão, né? Então você vai controlar isso, o jeito que você quer que as pessoas trabalhem, as condições de trabalho para aquelas pessoas, você vai ter um poder disso, é o poder, né? Você tem os meios de produção, isso é um poder, só você tem esse meio de produção.
né? A natureza e as condições de trabalho, você que determina, você é quase um Deus lá, né? E o que você faz no final? Você ainda vai sacanear os caras, eles vão produzir, gerar o produto e você se apropria daqueles produtos. Você vai dizer, afinal de contas, os meios de produção eram meus, a natureza e as condições de trabalho, eu é que organizei isso para vocês, então os produtos que vocês geraram são meus. E a pessoa vai assinar o contrato, né? Esse pesquisador, um doutor aí, pós-doutorado, como eu, que tem pós-doutorado, vai assinar esse contrato aí já com essas cláusulas. Os produtos que você produzir enquanto estiver aqui dentro são da Embrapa, né? São meus. É isso que a Embrapa nos manda assinar. Por quê? Porque a Embrapa nos dá os meios de trabalho, a natureza e as condições de trabalho, ela que impõe, né? Ela que impõe. Bom, então vamos parar por aqui. Já me alonguei bastante. Gente, estudem, vou gravar essa aula aí ao longo da semana que vem, né? Já vou colocar lá o fórum, não deixem de fazer o fórum. O fórum também vai ser nos mesmos moldes do fórum anterior, ou em outras palavras, no mesmo modus operandi do fórum anterior. Então, vai ser uma leitura do livro, do capítulo A Riqueza, e aí vocês depois vão ser lá o que entender. É o seguinte, tem gente que eu vi que não leu, esses aí vão ter zero. Nota, não dou um décimo, é zero. É para ler o livro, depois você comentar dentro do livro, é para trabalhar ali, circunscrito naquele capítulo aí, não é para ficar inventando coisa aí daí, ó. Então, nos vemos na próxima aula.